Olá! Neste nosso vídeo estaremos falando sobre conjunções correlativas. Então, vamos lá. Antes de tudo, vamos nos lembrar o que são conjunções. Conjunções são palavras que unem outras palavras, frases, orações ou sentenças. Ou seja, conjunções servem para que consigamos ir de uma ideia para outra de forma fluida, sem muita fricção, fazendo com que a pessoa consiga seguir a nossa lógica sem maiores dificuldades. Então, vamos ver essa sentença. Susan is an amazing wife and a wonderful mom. Então, temos aqui duas ideias, amazing wife e wonderful mom, e temos a conjunção and nos permitindo ter essas duas orações conectadas de uma forma fluida, mais precisamente repassando a ideia de adição, ou seja, ela é uma ótima esposa e uma maravilhosa mãe. Tudo bem? Tendo isso em vista, existem muitos tipos de conjunções. Entre elas, existem as conjunções correlativas. E essas conjunções conectam dois itens gramaticais iguais em uma frase. Então, às vezes, você quer passar duas ideias de mesmo peso para o contexto que você se encontra. Um exemplo disso são opções diferentes para uma mesma coisa. Então, vejamos aqui essa sentença. Either you apologize or I will call mommy. Ou seja, ou você se desculpa ou eu vou ligar para a mamãe. Neste caso, você tem aqui duas ideias, duas consequências ou duas opções de mesmo peso, apologize e call mommy. E aí você tem as conjunções either e or para expressar estas duas opções. Porque assim você tem as duas opções sendo expressadas com o mesmo peso, com a mesma importância. Você tem essas duas orações, you apologize or I will call mommy, sendo expressadas como ideias de mesmo peso, de possibilidade real. É óbvio que existem outras ideias que podemos expressar com conjunções correlativas, mas este é um exemplo. Tendo isso em vista, conjunções correlativas vêm sempre em pares, não é? Porque elas sempre, na realidade, como dito, indicam duas ideias de mesmo peso, como possibilidades. Então você tem aqui o either ou or, o neither ou nor, not only but also, rather e then, e assim por diante. Então, conjunções correlativas sempre vêm em pares. Elas nunca são somente uma conjunção usada de forma isolada, mas elas sempre vêm em duas palavras. Tendo isso em vista, vamos ver este exemplo. College life is not only about partying, but also study like crazy. Ou seja, pelo menos o que nós queríamos aqui expressar com essa sentença é: a vida universitária não é só festa, mas também é estudar feito louco. Tendo isso em vista, se você simplesmente tem um but also study like crazy, definitivamente temos algo faltando. Agora, vejamos aqui a correção. College life is not only about partying, but also about studying like crazy. Então, você tem aqui a necessidade de ter o but also, como havíamos na sentença original, mas também temos o about sendo repetido. Para, de fato, termos aquela ideia de que tanto about partying e about studying like crazy são as duas realidades de igual peso para o contexto da vida universitária. Tendo isso em vista, observe que um correlativo negativo, como neither ou nor, pode ir no início de uma frase. Neste caso, a ordem das palavras é invertida e o verbo auxiliar vem antes do sujeito. Então, mais uma vez, observe que o correlativo neither e nor pode ir no início de uma frase. Uma questão importante é que você tem aqui, naquelas sentenças, nos exemplos de conjunções correlativas que damos, temos o either ou or, como aqui foi dado. Either you apologize or I will call mommy. Ou seja, ou você pede desculpas ou eu ligo para a mãe. Tendo isso em vista, neither indica a ideia negativa, ou seja, não é nenhum e nem outro, não é? Então, vamos ver aqui essa sentença. Neither did Sam clean the apartment, nor did he buy groceries. Ou seja, o Sam nem limpou o apartamento, nem comprou coisas para casa, nem fez compras para casa, não é? Perceba então que temos aqui duas coisas de igual proporção, de igual importância, como clean the apartment e buy groceries, sendo expressado como coisas que não foram feitas, não é? E aí você tem outro exemplo. Sam neither cleaned the apartment nor bought groceries.
Isso também é uma outra forma de utilizarmos o neither. Tudo bem? Excelente. Com isso aqui, temos as conjunções correlativas sendo abrangidas. Muito obrigado.